Oi gente, tudo bem por aí? Eu tô passando aqui para te fazer um pedido. Não deixe de viver a sua vida somente quando não tiver mais tempo. Decida cuidar de si mesmo antes que seja tarde demais. Isso é uma súplica. Diariamente eu esbarro com pessoas que estão morrendo em vida e elas vivem de forma tão automática que elas nem percebem. Elas acordam e vão dormir sem ter um sentido na vida. Vão pro trabalho e não amam o que elas fazem. Elas estão casadas, mas não suportam conviver com as diferenças. Têm filhos, mas não se dedicam nem 5 minutos diários para eles. A grande causa de morte em vida é a falta de conexão humana. Você já ouviu falar sobre isso? Infelizmente, a maioria das mulheres que eu conheço vivem a vida do jeito que dá, do jeito que é possível viver. Elas cuidam de tudo, cuidam do trabalho, cuidam da família, até das coisas que não são da conta delas. Mas elas acabam esquecendo do que é principal, esquecendo de cuidar de si mesmas. E como se a vida delas não tivesse uma prioridade, como se a vida não fosse a prioridade. Isso me dá até medo, sabia? Porque perde o sentido da vida. Quando nós estamos desconectados de quem nós somos, esquecemos de viver o que a vida traz pra gente, o que nós merecemos, e também esquecemos das coisas que realmente importam. Cada um tem algo importante, nós precisamos olhar para isso. No final de 2020, eu fui pega de surpresa com uma das piores experiências que eu pude viver, que eu pude experimentar. E ter levado um susto me fez repensar muitas coisas na vida. É triste demais saber que você pode se tornar alguém incapaz ou então que você pode por um fio perder a sua vida. Eu nunca tive muitos medos, mas ao receber o diagnóstico de AVC aos 30 anos de idade, eu senti um imenso medo de morrer. Mas principalmente, medo de deixar os meus filhos, medo de deixar os meus projetos inacabados, de deixar minha vida. E como se o que eu vivi até aqui não tivesse sido tão suficiente, tivesse sido pouco para tudo que eu desejo. Imagine que você, ao receber a notícia, nunca mais poderia cuidar das coisas que realmente te importam, do seu trabalho, do seu relacionamento, dos seus filhos, porque você sofreu um AVC. E foi essa a pior sensação que eu senti na vida. E tudo isso porque não me colocava como prioridade na minha própria vida. Eu sempre cuidei de tudo, cuidava das pessoas à minha volta, inclusive das pessoas que eu nem conhecia. E não só porque eu sou psicóloga, não é isso, mas porque eu amava, eu sempre gostei de fazer isso. Mesmo que às vezes fosse quase impossível, eu sempre gostei de fazer isso. Mas infelizmente eu demorei muito tempo para começar a cuidar de mim. Eu não parava um minuto para pensar em cuidar de mim. Detalhe, só consegue curar o outro quem é curado. Você já ouviu essa frase? E é de fato, você só consegue ajudar as outras pessoas quando você não tem amarras, nenhuma dor emocional, nada te prendendo. E para evitar as dores emocionais, geralmente a gente dá milhões de desculpas. Eu imagino que as mesmas desculpas que eu dava, você também inventa para você. Não posso fazer a unha hoje porque eu não tenho dinheiro, não posso ir para academia porque eu preciso cuidar da casa, eu não posso parar por 5 minutos para descansar porque eu preciso ajudar os meus filhos nas tarefas. Não é assim que a gente inventa? No final, nem ficava 5 minutos com os filhos porque sempre tem algum compromisso no trabalho, na casa, é sempre assim. A real é que a gente se enrola nas próprias desculpas e esquece de viver a vida. É assim que eu me sentia. Tenho janta pra fazer, tá chovendo muito, tá muito quente, tá muito frio, tá calor, enfim, nós vamos inventando muitas desculpas pra não fazer o que deve ser feito. Porque a gente sabe o que deve ser feito. Só não faz porque não sabemos dar sentido às coisas que realmente nos importam. Nós não paramos para olhar para isso. E graças a Deus eu entendi o recado a tempo e eu estou aqui justamente gravando esse vídeo para você, para que você não passe pelo mesmo erro que eu, exatamente para que isso não aconteça na sua vida. Agora pare e se pergunte: se você continuar vivendo a vida que você tem vivido, quando você chegar a hora de partir, chegar a hora de se despedir, será que você vai ficar feliz com tudo que construiu? Será que você conseguiu conquistar tudo o que desejava? Você acredita que está vivendo o que você merece?
Bem, todo mundo consegue viver a vida que deveria, que merecia, que deveria. Elas simplesmente vivem, na verdade, do jeito que dá e não fazem o que elas deveriam fazer. Mas o incrível é que a gente pode aprender a viver o extraordinário. Aquilo que você não alcança porque não está 100% presente nas suas prioridades. E o extraordinário não precisa ser algo grande, mas precisa ser algo que faça muito sentido para você. Depois de tudo que eu passei com a descoberta do AVC, enfim, eu comecei a viver de forma extraordinária. Eu resolvi ajudar mulheres a viver também o extraordinário de suas vidas. Sofri um AVC aos 30 anos de idade, no auge da vida profissional, com projetos e desejos pessoais prestes a serem realizados, sonhos grandes, várias viagens à vista. Acabei de terminar minha casa, a casa que era um dos meus sonhos. E hoje eu tenho mais tempo com os meus filhos. E num piscar de olhos, eu quase perdi tudo isso. Você já imaginou a sua vida? E eu desejo que você também não perca tempo. Após o diagnóstico e diversos exames que precisamos fazer, as consultas intermináveis nos médicos e os tratamentos que ainda eu permaneço fazendo, eu sei que será para toda a vida, inclusive, mas pare e pensa. Eu resolvi mudar minha vida. Meu sedentarismo, comecei a praticar Muay Thai, mudei a minha alimentação por escolha. Hoje eu não troco a minha fruta pelo meu chocolate. O meu comportamento ansioso melhorou também muito. E sem dúvidas, eu me tornei outra pessoa. Eu resolvi inclusive mudar o foco que eu dava para as emoções negativas, para os acontecimentos ruins, as coisas que eu nunca terei controle. Mas o melhor de tudo é que depois do susto eu me despertei para usar o milagre da minha vida e mudar a vida de outras pessoas que podem também estar passando pelo mesmo problema que eu passei. A falta de conexão interna. Esse é o problema. Me perguntei várias vezes quantas mulheres estão na mesma situação que eu. Quantas mulheres desistem de suas vidas. Quantas caem doentes e não sabem nem porquê. Quantas mulheres se perdem e deixam de cuidar de si, das suas emoções. E por mais difícil que seja organizar um tempo pra gente, nós precisamos aprender urgente a nos colocar como prioridades. Precisamos aprender a viver enquanto há tempo, enquanto ainda existe vida. E entenda, você merece viver bem. Sim, merece. Eu vou te contar alguns passos que eu dei e eu espero que você pratique incansavelmente cada um deles. Eles me ajudaram muito e também ajudaram outras pessoas, outras mulheres que passaram pelas minhas mãos. Na clínica, como mentorandas, com coach, com inteligência emocional. Que a prática dessas dicas seja a primeira coisa que você vai fazer ao se levantar. Eu tenho certeza que essas dicas são valiosas para a sua vida. Primeiro, descubra quem você é de verdade. Se olhe no espelho, converse com você. Essa não é uma tarefa fácil, eu concordo, mas muito libertadora quando a gente realiza. Se conhecer de verdade leva algum tempo, muito esforço e muito estudo sobre si mesmo. Às vezes, você ainda vai precisar de uma mãozinha profissional para te direcionar, para saber para onde vai. E não tem nada de errado nisso, ok? Quando olhar para dentro de si, na tentativa de descobrir, você pode encontrar qualidades e muitos defeitos. E esses precisam ser melhorados diariamente. É só você treinar o que você deseja e se colocar à disposição para aprender. O ruim disso é enfrentar o nosso lado mal. Todos nós temos um lado bom e um lado mal. Você vai precisar aprender a conviver com isso. E quanto mais consciência você tiver desse lado mal, menos ele aparecerá na sua vida. O que acontece com as pessoas que vivem bem é que elas compreendem o seu lado mal e não evitam esse lado. E por isso elas possuem resultados diferentes, se sentem mais seguras e as coisas parecem funcionar. Elas simplesmente entendem a importância de equilibrar os dois extremos da vida. A segunda dica valiosa é: organize as suas prioridades, respeitando o seu propósito. Você não precisa ter claro o que é o seu propósito. Aliás, na minha opinião, propósito é aquilo que você se propõe a realizar todo dia. E se você não tem um propósito, então comece a criar um. Qual é o propósito que você tem ao acordar, levantar cedo e ir trabalhar? No meu caso, é estar cada vez mais conectada com os meus valores pessoais, familiares e ensinar coisas boas para os meus filhos. Cada um tem o seu, não se cobre por isso.
O importante é você ter claro o que você deseja e decidir por ele, mesmo que as tempestades cheguem, porque o caminho vai ter tempestade. Até que esse propósito se torne prioridade na sua vida. Organize suas ideias, coloque-as no papel se for necessário. Cuide diariamente do que realmente te importa. A terceira dica valiosa é: faça escolhas respeitando os seus limites. A maioria das pessoas não respeitam seus limites e permitem se contaminar com a opinião de outras pessoas. Até parece que a opinião do outro tem mais valor do que as suas próprias vidas. E além disso, essas pessoas vão assumindo compromissos e no fundo elas não se comprometem como deveriam e não se comprometem com nada. E no final não chegam a lugar nenhum, é claro. Então, quando você fizer escolha, faça escolhas diariamente se comprometendo com cada uma delas. Pense nisso, você não vai se arrepender se começar a fazer escolhas mais conscientes, porque consciência é tudo. A quarta dica valiosa é: siga caminhos que brilhem o seu coração. Eu repito e digo, ouço sempre o meu coração. Repito isso porque é daí que vem a tua luz. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas vamos combinar que é uma tarefa necessária para que a gente consiga viver em paz. Quando a gente aprende a ouvir o nosso coração, a gente aprende também a equilibrar as nossas emoções e a colocar as prioridades no lugar delas. Os desafios vão ser gigantes que vão aparecer e às vezes, na hora de tomar decisões, a gente precisa equilibrar a nossa razão e a nossa emoção. Esse é o caminho do coração, equilibrar as duas. A razão e a emoção equilibradas nos conecta com o nosso verdadeiro sentido. Use seu feeling, tá ali o caminho. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão, pare, respira e converse com você mesmo. Se pergunte o que você faria nessa situação. E permita que seu coração responda, porque ele vai te responder. Visualize, sinta. Você só vai sentir essa energia te envolver e tá tudo bem. Quando você visualiza, possui mais forma. Fica mais fácil reconhecer e aprender. É por isso que eu sou super adepta de escrever. E para finalizar, a quinta e última dica é: aprenda a agradecer. Agradeça sempre. No meu dicionário, agradecer significa fazer a graça descer. E eu desejo que a graça chegue até mim sempre, por isso que eu agradeço. Toda vez que eu agradeço, inclusive as coisas ruins que acontecem na minha vida, eu consigo enxergar novas possibilidades. Se não deu certo a primeira vez, tenta até você conseguir o que você deseja. E se mesmo assim não deu certo o que você desejava, aprenda. Se não vencer a batalha, aprenda. Sempre existe uma lição e agradeça por ela. A vida é uma infinita aprendizagem. Aprenda isso. Aprenda todo dia um pouco mais sobre você. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe aqui, compartilhe, deixe seu comentário, seu like, para que todas as mulheres possam também assistir. Assim, mulheres poderão ser transformadas. Um beijo grande e até o próximo vídeo.